Fala galera, eu sou o Gabs e hoje eu tô aqui pra falar de Tom Strong. Mas antes, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, porque como vocês sabem, a gente tá passando por um momento de transição e vai ter muito conteúdo bacana aqui no canal, a gente tá mudando, criando um monte de coisa, então se inscreve aí pra não perder nada. Bom, eu acho que nessa altura do campeonato, você já sabe da treta que o Alan Moore tem com a indústria de quadrinhos. Depois que ele fez Watchmen, né, ele queria que os direitos da publicação viessem para pro Dave Gibbons, onde eles poderiam decidir o que ia ser feito com a propriedade intelectual deles ou não, e a DC não devolveu. Então ele ficou bravão e saiu, simplesmente largou não só a DC, mas os quadrinhos mainstream. A partir de então ele passou um tempo no underground, quando criou a própria editora, depois de um tempo, né, precisando de grana, voltou pro mainstream, escrevendo umas coisas pra Image e tal. Eis que então ele surgiu com um selo próprio. O Alan Moore falou, quer saber? Eu vou voltar para essa bagaça, mas eu vou voltar fazendo direito. Então ele criou o próprio selo, né, que é o America's Best Comics, ou os melhores quadrinhos da América, bem humilde, né? Onde ele poderia criar novas histórias, novos mundos, novos personagens que ficariam sob o controle dele. No America's Best Comics ele criou muita coisa incrível. Ele trouxe a Liga Extraordinária, Prometeia e o Tom Strong. Tom Strong é meio que o recomeço, não da carreira do Alan Moore, ele não está retomando a escrita ali, mas ele está recriando os quadrinhos. Porque o Alan Moore estava muito satisfeito com os rumos que a indústria dos quadrinhos estava levando naquela época, que era nos anos 90, né? A America's Best Comics foi criada em 99. Então ele estava muito de saco cheio de toda essa abordagem violenta, pé no chão, sanguinolenta, que em partes é culpa dele mesmo. I'd seen Watchmen. I thought this is an important comic because of the storytelling devices that we've come up with. That is the only thing that's important about it. It's not that it's a darker view of superheroes. I'd already done Marvel Man by that point. That wasn't the main point. It was just how to tell the story in a way that no one's done it before. But the things that the rest of the creative community seemed to take from Watchmen, they didn't take any of the admittedly difficult storytelling stuff. They largely thought, oh right, we can be more violent, we can be more miserable, we can be more pretentious, we can have more sex. So a lot of bad things that happened to the superhero. Batman was no longer your jolly uncle who dresses up as a bat. And I felt partly guilty because of that. Pois é, como vocês viram aí na palavra do próprio Mago, ele meio que se arrepende de ter trazido esse ar soturno para as histórias com Watchmen e Piada Mortal e tal. Então o que ele resolve fazer? Ele revisita o início, não só dos quadrinhos, mas de toda a ficção científica na literatura, que está nas revistas pulp. Agora um pouquinho de história. O que são revistas pulp? Eram revistas geralmente muito baratas, porque era feito num papel barato, que trazia histórias de aventura, ficção científica, mesmo noir, né? Os romances policiais e tal, que, como eu já disse, eram baratas, então facilitava para que a população tivesse acesso a esse tipo de literatura. Os romances pulp, né, as revistas pulp e tal, elas mudaram o rumo mesmo da cultura pop como a gente conhece hoje, porque sem personagens como Zorro, Tarzan, Doc Savage, não existiriam nem só, não digo só os quadrinhos, mas mesmo o cinema, muita coisa que a gente vê hoje em dia veio lá de trás. E o Alan Moore resolveu beber muito dessa fonte. Looking at the original origins of the comic book superheroes, which was in the pulp magazines. The pulp magazines of the 20s and the 30s. That was where most of the heroic archetypes, people like Doc Savage or the Shadow, first appeared. So I thought, alright, if we roll the tape back, forget everything that's ever happened in superhero comics, just roll it back to that point, and then play it forward in a slightly different direction, and see what happens. So, when I was putting together Tom Strong, I thought, I want to do a comic
that is what I think superhero comics should be. Pois é, como ele disse aí, em Tom Strong ele faz... ele pega muitos desses conceitos da revista Pulp daquela época, né, para criar a origem, o início do Tom Strong, né, que faz muito sentido. Ele homenageia muito o Doc Savage, né, que é um personagem científico, um herói científico, ao mesmo tempo selvagem, né, que brinca muito com sci-fi, Tarzan e tal. Porque a origem do Tom Strong qual que é? Ele é filho de cientistas que criam ele em uma câmara onde a gravidade é aumentada. Isso era o plano, que ele crescesse até a vida adulta, onde ele sairia, né, com super força, realmente um super-herói. Acontece que esse experimento era feito em uma ilha que sofre um terremoto que causa a morte dos pais dele e liberta ele um pouco mais cedo do que deveria. Então o Tom Strong sai à selva, né, conhece a civilização ali, sendo um cara super forte e ao mesmo tempo ele é muito inteligente, porque todos os anos que ele passou confinado, os pais dele, cientistas, influenciaram muito ele a aprender ciências, tecnologias, e isso faz com que ele seja um herói científico e ao mesmo tempo da selva. Mas então Strong, o Alan Moore não se dedica simplesmente a contar o início das histórias, né? Ele não quer refazer Zorro e Doc Savage e Tarzan de novo. Ele pega isso como um ponto de partida e depois ele avança aos dias atuais, como ele enxerga que os quadrinhos deveriam ter sido, sem essa influência sangrenta e sombria. E o resultado disso é fenomenal, porque aqui, apesar de ele tentar trazer essa vibe mais inocente, aventuresca, ele não faz histórias bobas, né? Ele homenageia os clássicos Pulp, muito em histórias que mostram o passado do Tom Strong e tal, mas ao mesmo tempo, quando ele avança para o futuro, as histórias que se passam nos dias atuais, elas são bem engenhosas, né? Se tratando do Alan Moore, você já sabe o que esperar, né? Que são páginas cheias de falas e textos explicativos e tal. Mas ele trabalha aqui de uma forma muito tranquila mesmo, né? Ele traz um pouco da inocência, mas ao mesmo tempo você tem essa noção de perigo e gravidade e tal. Isso aqui é muito bacana. A influência das revistas Pulp, né, não vem só na própria concepção, na criação do personagem, mas sim nas histórias que ele tá passando, né? A gente acompanha ele indo para terras paralelas, a gente acompanha ele resolvendo invasões alienígenas, acompanha mesmo a família dele, tem histórias próprias da filha, da esposa, onde mostra um pouco mais esse lado tribal, afinal ele casou com uma das habitantes da ilha que ele foi criado, e isso aqui é muito bacana. O Guilherme, dono das baratas, uma vez me falou que ele curte Disney porque você sempre se sente aprendendo alguma coisa enquanto tá lendo. E com Tom Strong tem um pouco disso, né? Ele comenta um pouco sobre como funciona algumas leis da física, como foi a criação da Lua e tal, e tudo isso de uma forma que serve ao propósito da história, não desvirtua. Cara, isso aqui é um prato cheio para qualquer amante de histórias. Eu acho que Tom Strong é uma baita indicação, porque são quadrinhos divertidos e intrincados, sabe? É muito legal que o Alan Moore, ele, apesar de parecer um pouco pretensioso, né, de recriar como os quadrinhos deveriam ser feitos, ele faz isso de uma forma divertida. É um tipo de quadrinho que vai alegrar o cara que já lê há anos, o moleque que acabou de começar, o cara que tá no intermediário, sabe? Porque a vida não é só Watchmen e V de Vingança. Muita gente talvez esteja começando a pesquisar sobre Tom Strong agora, porque foi anunciado que ele vai se incorporar ao universo DC no novo título Os Incríveis, né? O que eu acho que faz sentido, porque esse título vai ser meio que uma homenagem ao Quarteto Fantástico, que são heróis científicos, e o Tom Strong é um baita herói científico, né? Então eu acho que vai ser bacana, e quando esse título sair, com certeza vai ter review aqui no canal. Bom, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido essa apresentação ao Tom Strong, e caso você já leia, caso você já conheça o herói, deixa aí nos comentários o que você acha, qual que é a sua experiência com o Tom Strong, vamos conversar. Muito obrigado a todos vocês e até mais!